madridista. Rodrigo Viga, para você foi o melhor desfecho para Vinícius Júnior, a permanência no Real Madrid depois de toda essa novela que quase terminou com uma ida para o Arsenal da Inglaterra, Viga? Sem dúvida. Eu não vou nem entrar na questão financeira, porque você já se imaginou, Boni, Facincani e Raí ganhando 10 milhões por mês ou não? É mais ou menos. Ô, Viga, é quase o salário do Facincani. Eu, infelizmente, nunca imaginei, Viga, porque não passei nem perto. Rapaz, então, eu não vou entrar nem no mérito financeiro, porque isso daí é indiscutível. Agora já está adaptado, apesar daqueles episódios lamentáveis de racismo, injúria racial e preconceito, mas já conhece bem a Espanha. A Espanha é um país acolhedor. Jogar na Inglaterra seria um outro tipo de desafio para o Vini Júnior. Talvez ele tivesse que se dedicar mais taticamente, não tivesse a liberdade que ele tem jogando no Real Madrid. O Real Madrid está ativo, está atento aí no mercado para reforço. O Real Madrid, guardadas as devidas proporções, né? É que nem o Flamengo aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Toda temporada entra para tentar ganhar tudo. É claro que não vai ganhar tudo, como não ganha o Flamengo, como vai ganhar também o Real Madrid. E diante do que aconteceu na última temporada, essa pressão em cima do Real aumentou ainda mais. Então, talvez por isso, imagino eu, que os madrilenhos tenham cedido a essas demandas e anseios do Vini Júnior, porque sabem da importância dele, e perder o Vini Júnior, vendo o seu arquirrival se reforçando, pensando em Rodri e outros grandes jogadores, seria o fim do mundo. Acho que a tolerância do torcedor de Madrid, você morou lá e conhece melhor do que eu, é meio tolerância rubro-negra, tolerância zero. Então é tudo ou nada, céu ou inferno. Então imagina nesse turbilhão, sem títulos e também vendo o rival se reforçando, perder a sua principal peça do elenco. Então, acho que foi bom para todo mundo. Houve o match. Agora tem que levantar troféu, porque senão vai chegar daqui a 2 temporadas. Não era bem assim. Eu acho que é melhor ir embora, buscar um novo mercado, respirar novos ares. Mas acho que no final das contas ficou bom para todo mundo, viu, Boni? Ô, Raí, quero saber de você também. Foi o melhor desfecho para o Vinícius Júnior, ainda mais nesse contexto desse elenco do Real Madrid. A gente teve uma transição muito forte do Real Madrid pós-Cristiano Ronaldo, que o Vini Júnior teve uma participação grande, né? Primeiro com o Benzema sendo o grande destaque do time, depois o Vinícius assume esse protagonismo. A chegada do Mbappé, que mexeu um pouco com o vestiário do Real Madrid, ainda mais sob o comando do Xabi Alonso. Agora, novas contratações também sendo feitas pelo clube espanhol, o Bernardo Silva chegando, o Diomandé chegando, e o Vinícius permanecendo, não quis arredar o pé com relação ao que sentia que tinha direito a receber. O Real Madrid foi cedendo, no final chegaram a um acordo e o Vinícius permanece. Pro Vinícius, é o melhor permanecer no Real Madrid em todo esse contexto? Acho que sim. A opção dele seria ir pro Arsenal, né? Ou para alguma liga alternativa, futebol saudita, coisa do tipo. E aí, para mim, seria péssimo para a carreira do Vinícius Júnior nesse momento, né? No auge, jogar na Liga Saudita, tudo mais. Não valeria a pena. Então, acho que para ele foi o melhor negócio, renovar, dentro das bases aí que ele acha ser justo, enfim, e o clube queira pagar. O Real Madrid está montando um bom time para essa temporada, né? Depois de 2 anos aí de insucessos, vendo seu rival empilhar taças, no caso o Barcelona, o Real Madrid fez um mercado muito forte, né? Konaté, Cucurella, Dumfries para o sistema defensivo, né? O Konaté veio do Liverpool, o Cucurella campeão do mundo com a Espanha, destaque da seleção espanhola, e o Dumfries holandês, jogou algumas temporadas na Inter. Para o meio, trouxe o Bernardo Silva, que é um jogador de extrema qualidade também, né? Nem acho que vai ser titular ou coisa do tipo, mas é uma bela incorporação para o elenco. Sim. Flertou um período aí com o Rodri, mas pelo que li, esfriou o negócio. O Rodri prefere ir para o Barcelona, tal, não sei o quê. E para frente o Diomandé, né? Que é um jogador que fez uma bela Copa do Mundo pela Costa do Marfim e foi um dos grandes destaques do Leipzig, né? A gente vai começar a transmitir a Bundesliga aqui a partir de hoje, aqui na Jovem Pan, e ele fez uma temporadaça pelo Leipzig, a temporada que passou na Alemanha, boa Copa do Mundo, e por isso acabou sendo comprado. Então o Real Madrid foi forte no mercado, fez um investimento grande, contratou vários jogadores de bastante qualidade para diversas posições do campo, né? Laterais, zaga, meio campo, ataque, enfim. E já tinha um plantel muito forte, né? Com o Mbappé, com o Vinícius, com o Rodrigo, com o Bellingham, Valverde, Tchouaméni, enfim. Dá pra gente ficar aqui até amanhã falando dessas qualidades que o Real Madrid tem do ponto de vista de peças, né? Jogadores individualmente falando. Então, pro Vini, acho que é excelente, e o Real Madrid chega para essa temporada, pelo menos com uma expectativa de competir de fato por títulos, né? Que foi algo que não aconteceu nos últimos anos. O Real Madrid não conseguiu de fato brigar pelas conquistas. Nos últimos 2 campeonatos espanhóis, o Barcelona dominou e ganhou com certa folga e facilidade.
Nas últimas 2 Champions, o Real Madrid caiu nas quartas, muito antes de final ou coisa do tipo, né? Ou semifinal, fases mais agudas. Então, em busca de uma resposta depois de tudo isso, esses investimentos todos foram feitos. E o Real Madrid tem uma coisa muito curiosa, né, Boni? O Real Madrid trouxe de volta o José Mourinho. O Mourinho não é hoje, especificamente, um treinador que vive o seu auge. Muito distante disso, né? Ele até fez um bom trabalho lá no Benfica, tudo mais, mas ele está muito longe de viver o prime da sua carreira, né? Para ficar numa palavra que você, Boni, gosta muito. Está muito distante de viver este prime da carreira, que foi lá em 2010, quando ele ganha a Champions com a Inter, aí ele vai para o Real Madrid. Ele consegue fazer uma reestruturação importante no Real Madrid. O Real Madrid vinha de 7 ou 8 temporadas seguidas caindo nas oitavas da Champions. Ele consegue 3 semifinais seguidas e pavimenta um caminho para o Ancelotti ganhar a Champions na temporada 13-14, né? Não é mais esse momento do Mourinho. De lá para cá, ou depois que ele saiu do Real Madrid, ele treinou times de menos expressão, ele fez trabalhos piores, né? Ele saiu da principal prateleira do futebol. 2010, os grandes técnicos do futebol mundial eram ele e o Guardiola, pelo menos naquele período ali. Desde então, ele saiu dessa prateleira, teve o Klopp que surgiu, parou e agora voltou, entre outros, Luiz Henrique e Arteta, enfim, outros técnicos que a gente pode citar aqui. Mas eu dizia que o Real Madrid tem uma coisa curiosa exatamente por isso. Porque não necessariamente o Real Madrid precisa de um técnico que faça, do ponto de vista tático, coisas muito diferentes, mirabolantes ou revolucionárias. O Real Madrid precisa, acima de tudo, de gestão. De um técnico que seja um bom gestor. O Ancelotti conseguiu ter muito êxito no Real Madrid muito por conta disso. Não estou aqui falando que o Ancelotti é um imbecil do ponto de vista tático, nem teria essa pretensão. Mas ele não é um técnico que ao longo da carreira se notabilizou por trabalhos de grande revolução nos clubes pelos quais ele passou. Ele não é um Guardiola, por exemplo, né? Não é um Luiz Henrique, que criou coisas novas e muito diferentes nos clubes que ele treinou. Mas ele tinha essa questão da gestão muito forte, né? E a contratação do Mourinho acho que vem muito nessa linha, porque o Real Madrid trouxe na última temporada, em tese, um técnico que tinha essa questão, né? Era um cara mais das coisas táticas e tal, o Xabi Alonso. Porque ele tinha feito um trabalho excepcional no Bayer Leverkusen. Naufragou em 6 meses, porque a gestão, a relação era péssima. Veio o Arbeloa ali, apagou um incêndio, foi até o fim da temporada, mas muitos outros problemas de gestão se colocaram, né? Aquela briga com o Mbappé no fim da temporada, troca de farpas no microfone, que é uma coisa feia, né? Para um clube do tamanho do Real Madrid. O jogador vai na zona mista falar que ele é a terceira opção, que o técnico falou isso para ele, aí o técnico desmente na coletiva, é feio. Isso é bem feio. E aconteceu no Real Madrid na temporada passada. Então, acho que essa tentativa de ter o Mourinho, nesse momento da carreira do Mourinho, é muito nesse sentido, cara. Eu vou acomodar os camarões aqui e eles vão render. Porque se você conseguir fazer com que o ambiente seja bom para Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Vinícius, Mbappé, Diomandé, Rodrigo, é difícil não dar certo, né? É muito difícil. É só não fazer muita besteira que as coisas caminham ali mais ou menos. Claro que pode ter um enfrentamento ou outro que você precise de algo a mais. Mas é muita qualidade junta, né? Então, o Real Madrid faz uma aposta diferente nesse momento, né? Ano passado ele foi por um caminho, não deu certo, agora ele volta por uma coisa mais... Preciso de um técnico que dome esses caras aqui e que façam eles focar no futebol e jogar. Então, vamos ver como vai funcionar o Mourinho nesse sentido, com as peças que ele tem à disposição, né? Eu acho que tem tudo para dar muito bom, porque o time, para essa temporada, é muito, muito forte. Ô Facinca, para além de olhar pela ótica do Vinícius Júnior, essa renovação, quero também que você fale um pouco do que esperar desse Real Madrid na temporada que vem, justamente pelo que o Raí citou. É um clube que é um universo diferente dos demais, justamente por conta dessa gestão de elenco. O Raí citou a vinda do Xabi Alonso, depois o Arbeloa vindo para ser o distribuidor de coletes, fazer um afago nos jogadores. Mas é uma temporada que termina de forma muito caótica para o Real Madrid, com jogadores literalmente saindo no soco dentro do vestiário. Isso ainda que eu esqueci. O Tchouaméni e o Valverde. Luta livre, né? Exatamente. O Mourinho, ele é um cara que, pelo que a gente observa da carreira dele, quando ele tem um grupo fechado, muita gente compra as ideias dele. Mas sempre tem nos clubes um ou outro jogador que sai com o nariz torcido com relação a ele. Já tivemos relatos de jogadores chamando ele de um técnico frio, que não tem muito contato. Ele teve uma briga, Boni, desculpa só interromper. Ele teve uma briga muito forte no Real Madrid com o Casillas. Sim. Ele colocou o Casillas no banco de reservas. Sim. E segundo relatos de uma parte da imprensa espanhola, o Casillas era um cara que era o meio dedo duro do vestiário. Ele ia lá e vazava as coisas e tal. Ninguém sabe se isso é verdade, mas uma ala da imprensa espanhola diz isso. E ele meteu o Casillas no banco de reservas. Não era qualquer jogador.
era o Iker Casillas, 10 anos de Real Madrid. Sim. Exatamente. Então, são alguns episódios, né? Casillas, tem Pogba também, De Bruyne, se eu não me engano, no Chelsea. Enfim, são alguns relatos de que o Mourinho teve alguns entreveros com alguns jogadores. Memphis. Então, vai juntando com todas essas peças. Ele tirou o Memphis simplesmente da lista da Liga Europa, do Manchester United. Falou assim, você não joga mais comigo. Quando ele decide, fora. Quando ele decide que o cara não vai ter espaço, ele não coloca. Então, é um técnico que até consegue mobilizar o seu grupo, mas que não faz isso talvez da forma mais pacífica com todo mundo. Um elenco que já vem de uma transparência portuguesa, com certeza, né, Boni? Exatamente. Mas tem uma coisa, Boni, eu acho que ele chega nesse momento, depois de todos esses episódios, muito grande. Porque é um negócio meio que, vocês fizeram muita cagada nos últimos anos. Sim. Vocês grupo de jogadores, né? Sim. Perderam pro Barcelona todos os jogos, perderam todos os títulos, não ganharam nada, brigaram, saíram na mão, o outro foi de férias quando tava machucado, então agora vai vir um cara aí e ele vai botar vocês na rédea. Então acho que nesse momento ele vai ter muita liberdade para tomar essas decisões. Então, aí é que tá. Aí que eu tava construindo a pergunta. Ele foi resgatado. Tem essa questão, ele foi resgatado, tá num momento diferente da carreira. Talvez chegue com essa moral, mas num elenco que tem uma série de estrelas também e com um cara que talvez seja ali o principal símbolo de polêmicas dentro do vestiário nos últimos anos, que é o Kylian Mbappé. Sim. E com o Vini Júnior tentando retomar dentro do seu elenco seu espaço de grande estrela dessa equipe, um jogador que fez gols em 2 finais de Liga dos Campeões. Como que montar Talvez esse foi melhor para ele do que para o Real Madrid, né, Boni? Oi? Para a carreira, né? Talvez tenha sido melhor para ele, Mourinho, do que para o próprio Real Madrid. Não tenha dúvida. Então, aí é que tá, no momento que vive o Mourinho agora. Então, Facinca, como montar esse quebra-cabeça desse Real Madrid que vem de muitos problemas e agora tem essas novas peças? Mais um outro detalhe. A relação Mourinho com o Vinícius, que ficou arranhada no episódio do Prestiani. Sim. Né? Então, esse é um outro detalhe também. Bom, vamos lá. Eu preferiria ver o Vinícius num outro ambiente. Eu vi recentemente uma vida dele muito saturada em Madrid, com tudo o que envolveu a passagem dele recentemente por lá. Em várias oportunidades, por um ódio extremo de pessoas doentes, de pessoas, né, paranoicas, psicopatas, né? Em algumas oportunidades também o Vinícius errou em atitudes em campo, enfim. Então, tudo isso gerou, né, um combo muito negativo, né, nesses últimos tempos do Vinícius no Real Madrid, que talvez para ele fosse melhor buscar um novo ar, um novo clube e do qual ele seria tão protagonista quanto no Real Madrid. Bom, fica por um contrato espetacular, ao mesmo tempo é muito difícil você dizer não para o Real Madrid, né, a maior instituição do planeta em termos de futebol. Então, vai continuar essa história agora com um treinador que sabe em várias vezes também ser uma figura que ou é muito fria ou é muito carismático, depende do ponto de vista, né? Há caras que trabalharam com o Mourinho que o adoram e há caras que trabalharam com o Mourinho que não querem vê-lo pintado de ouro. O fato é, o Mourinho, como explicou muito bem o Raí, não é um técnico revolucionário, mas ele é um técnico que joga dentro da característica que o Vinícius gosta. Ele é um técnico que joga com contra-ataque, né? Aliás, mesmo tendo tido o melhor ataque, aliás, se não foi superado, mas está entre, pelo menos, os 3 primeiros facilmente ataques da história da La Liga, foi o do Mourinho, né? Da temporada 11-12, o Real Madrid passou a marca de 100 gols no Campeonato Espanhol, mas jogando muito na base de contra-ataque. Um time muito rápido, muito letal. Se assemelha um pouco o estilo de jogo do Mourinho com o Carlo Ancelotti nos tempos do Real Madrid, né? Pelo menos na questão básica. O Mourinho gosta de times que marquem muito forte e que joguem